Tudo bem, pessoal? Boa noite aí a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Nós tivemos uma falha técnica aí no início, tá? Eu quero inicialmente dar parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, numa quarta-feira à noite, buscando por conhecimento, buscando por evoluir, buscando se desenvolver, tá bom? Dou minhas boas-vindas a vocês e parabéns por estarem aqui hoje. Mas vamos lá, né? Nessa live, o nosso objetivo é fazer com que vocês entendam sobre os 4 tipos de padrões de comportamento e como que esses padrões, eles podem estar impactando na maneira de vocês se relacionarem, na maneira como vocês tomam decisão e a maneira geral como vocês agem, tá? No final da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês uma oportunidade para você fazer um diagnóstico comportamental gratuito, tá? Que pode ser a sua primeira ferramenta para você aplicar aí e entender, né, um pouco sobre você, entender como que o autoconhecimento ele pode impactar a sua carreira e o seu negócio, tá? Então, não percam essa possibilidade de fazer esse diagnóstico aí no final, tá? Mas por que a gente está falando aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema, né? Qual que é a importância de falar sobre autoconhecimento? Quando a gente fala do mundo dos negócios, nós estamos num ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. Novas ferramentas de marketing, inteligência digital, vendas, né? Tudo isso está aí para que nós possamos usar, se diferenciar. Só que aquelas pessoas que são bem-sucedidas não são aquelas pessoas que têm o domínio técnico, mas sim aquelas pessoas que conseguem colocar sua força interna a favor do seu negócio. O que é isso? É quando eu consigo transformar aquele conhecimento que eu adquiri, aquela teoria, quando eu consigo transformar informação em ação. É isso que vai gerar resultados. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso entender quais são as minhas forças. Eu pergunto para vocês, quantas vezes você já sentiu que você estava travado, procrastinando, tomando decisões e depois você percebeu que muitas dessas decisões, elas iam contra os seus próprios valores. Não era necessariamente aquilo que você queria, que você estava esperando. Muitas vezes você toma decisões que você se arrepende, tá? E isso acontece porque muitas vezes nós não estamos cientes dos nossos próprios comportamentos. Eu não estou ciente como que o meu comportamento, ele afeta os meus resultados. Esse é o ponto-chave. Eu quero trazer aqui para vocês hoje pontos cegos que vão fazer você se entender, tá? A ideia aqui é ajudar você a identificar as suas forças, as suas fraquezas, como você melhorar a sua liderança, como você ter decisões mais assertivas, tá? Como que você pode alinhar o seu propósito pessoal com os objetivos do seu negócio, da sua empresa. E eu gosto sempre de dizer uma coisa, pessoal. Todo negócio, ele é feito para pessoas. O que isso significa? Que a função de todo e qualquer trabalho é servir o outro. Portanto, eu preciso entender sobre o outro, eu preciso entender o que o outro necessita, o que faz o outro comprar, se eu quero melhorar os resultados da minha empresa. Porque a empresa é feita para o outro. Além disso, todo negócio, ele é feito por pessoas. Quem compõe uma empresa são pessoas. São elas que executam e geram resultado. Então, eu preciso entender sobre pessoas para que eu possa liderar e fazer com que cada um atue no seu máximo potencial, com que cada um contribua na sua melhor versão para o crescimento dessa empresa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que é preciso entender de pessoas para que você construa um negócio próspero.
incluindo entender sobre você mesmo. Porque você também precisa entender as suas forças, as suas fraquezas, as suas limitações. Então, todo um negócio, ele é movido por pessoas. Não tem como eu construir um negócio próspero sem considerar as pessoas, sem entender de pessoas. Então, o autoconhecimento, entender de pessoas, tem um impacto muito forte no resultado do nosso negócio, no resultado da nossa carreira, na nossa vida como um todo, nos nossos relacionamentos. O que eu quero que vocês entendam agora é o que é autoconhecimento, né? A gente fala tanto, eu preciso entender sobre mim, mas o que é autoconhecimento? O autoconhecimento é você entender quem você é, mas de um nível muito mais profundo. Então, o que significa isso? É você entender os seus valores, você entender as suas crenças, você entender padrões de comportamento, você entender o que te motiva, o que te faz agir, o que te paralisa, você entender os seus medos, os seus bloqueios. O autoconhecimento, ele é a base para você liderar a si mesmo. Uma pessoa que não tem autoconhecimento, ela não tem autocontrole. O que significa isso? Significa que eu vivo em função dos estímulos do ambiente. Eu não consigo gerenciar as minhas próprias emoções. Então, quando eu entendo, né, como que eu funciono, eu consigo sim ter um gerenciamento emocional, tá? E isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, falar de autoconhecimento também é falar da sua autoliderança, de como você lidera a si mesmo, como que você se controla, como que você pode liderar os outros e até como você pode otimizar vendas, por exemplo, tá? Então, imagina a seguinte situação, tá? Uma pessoa que não tem autoconhecimento, um empreendedor que ele não sabe nada sobre si mesmo. Aí ele toma decisões impulsivas, tem hora que ele perde a motivação, ele tem dificuldade de conduzir equipe, ele tem dificuldade de conduzir os parceiros, ele vive perdendo vendas, ele não sabe tratar o cliente, mas ele não tem consciência de nada disso. Por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento. Então eu não consigo mudar aquilo que eu não tenho consciência. Agora, imagina uma pessoa que tem foco, que tem clareza, que tem equilíbrio, que consegue tomar boas decisões. O que eu estou querendo dizer para vocês é que um profissional que ele não entende o porquê que ele procrastina, se é que ele sabe o que é procrastinação, se é que ele percebe que ele adia as tarefas. Existem pessoas, vou dar um exemplo aqui, que elas procrastinam tarefas administrativas, tá? É só um exemplo. Então, eu passo o dia inteiro fazendo diversas coisas, corro atrás do cliente para vender, vou no atendimento, eu termino meu dia super ocupada. Mas as tarefas administrativas eu sempre deixo para depois. Eu vou procrastinando. Por quê? Porque a minha força está no contato com as pessoas, sou uma pessoa sociável. Então, eu priorizo o contato com as pessoas. Só que se eu tiver consciência disso, se eu tiver autoconhecimento, eu posso criar estratégias para vencer essa minha falha, né? Vamos assim dizer. Como que eu posso fazer isso? Eu posso delegar para alguém essa parte administrativa. Eu posso encontrar outras alternativas que vão me fazer o que precisa ser feito e não perder tempo e energia com coisas desnecessárias. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós temos consciência. Se eu não tenho consciência de algo, eu não vou conseguir ter mudanças, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu quero trazer aqui para vocês, deixa eu mudar aqui a minha projeção aqui para vocês. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os 4 tipos de perfis de comportamento, tá? E aí eu quero que vocês vão interagindo comigo e vão se identificando dentro de cada um desses perfis, tá? Todos nós
temos um pouco, tá? De cada um desses perfis. Então, só para ficar um pouco mais didático aqui, eu vou usar os termos aqui de cores, tá? Todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas cores. Então, vocês vão se identificar, tá? Com algumas características de todas. Mas vai ter uma ou duas que você vai falar assim, nossa, eu sou exatamente desse jeito, tá? Então, vamos lá. O que seria uma pessoa com elevado fator de dominância, tá? Ou um elevado fator de influência. Ou seja, aqui do meu lado direito, o vermelho e o amarelo, nós estamos falando de pessoas que elas são extrovertidas, pessoas que têm facilidade em falar. E do lado esquerdo, nós vamos ter pessoas que são introspectivas, ou seja, eu falo menos e observo mais. A minha força está na observação. Então, aqui dos dois lados, ok? Nós temos dois grupos diferentes. Então, aqui o pessoal que gosta de falar e desse outro lado, o pessoal que é mais observador, tá? Pessoas observadoras, elas tendem a tomar a decisão estudando. Então, eu vou buscar por dados, por informação, vou pensar primeiro, depois eu decido. O vermelho e o amarelo, pessoas mais extrovertidas, tendem a ser mais impulsivas, tomar decisão mais rápido, tá? Quem está aqui, vamos dividir agora em outros dois grupos. Quem está na parte superior, o azul e o vermelho, são pessoas que têm facilidade na execução de tarefas. São pessoas que priorizam tarefas. Porém, não são pessoas sociáveis, tá? Os relacionamentos humanos são mais dificultados para o vermelho e para o azul, tá? Os que estão na parte inferior, o amarelo e o verde, são pessoas que vão ter facilidade com os relacionamentos humanos, mas terão mais dificuldade com a execução de tarefas, tá? Vamos entender agora um por um. E aí eu quero que vocês vão anotando algumas palavras-chave. Eu vou começar aqui com o vermelho. Então, o que é o vermelho? É uma pessoa que ela tem um elevado fator de dominância, tá? Ou seja, é uma pessoa que ela tem muita facilidade com a execução. O que isso, na prática, significa? Uma pessoa superativa, aquela pessoa que ela está o dia todo fazendo alguma coisa, tá? Uma pessoa competitiva e que ela se motiva por desafios. O que é isso? É aquela pessoa que você fala assim, eu duvido que você consegue fazer isso. Essa é a palavra-chave para ela ir lá e fazer. Quando você provoca, quando você desafia essa pessoa, ela vai ter uma tendência muito grande a agir e a entregar esse resultado. Aí eu quero que vocês anotem uma palavra-chave, tá? Conectada a esse perfil, ao vermelho, que é a busca por resultados. Pessoas que têm um elevado fator de dominância inconsciente, elas buscam por resultado. O que isso significa? Que se eu tenho um negócio, se eu estou empreendendo, esse perfil, ele vai ter um olhar muito mais focado no lucro, tá? Muito mais focado no resultado, em como que eu posso melhorar o meu resultado, como que eu posso melhorar as minhas vendas. Ele vai ter uma visão muito mais voltada para o lado financeiro, para o resultado. Inconsciente é a pessoa que ela busca por resultado, tá? Por mais que seja uma pessoa, digamos assim, bastante extrovertida, tá? Deixa eu só colocar aqui, pessoal, para vocês no chat, que tem algumas pessoas que estão dizendo que está sem som, mas é só adiantar um pouquinho, tá? O vídeo, porque realmente o começo estava sem som, tá? Deixa eu só escrever aqui no chat. Tá? Mas vamos lá.
Então, pessoas que têm um elevado fator de dominância, elas são falantes, são extrovertidas, tá? Mas, ao mesmo tempo, não é aquela extroversão de simpatia. É aquela pessoa que ela fala o que ela pensa, tá? Ela tem uma coragem enorme de falar o que ela pensa. Então, ela vai chegar assim, né? O Ari, a questão é essa, é isso que eu penso, essa é a minha opinião, é isso que eu acho e acabou. Se você gostou, se você não gostou do que eu falei, problema seu. É mais ou menos esse tipo de comportamento. É uma pessoa que ela pensa sempre no trabalho, sempre na tarefa. Então ela chega para você e ela não dá bom dia, não dá boa tarde. Você falou para aquele cliente? Você entregou o relatório? A mente dela processa sempre tarefas e o trabalho primeiro. Esse é um tipo de perfil que ele tem um certo empoderamento, né? Uma certa característica de liderança, de dar ordens, tá? Que é natural, tem toda uma questão hormonal por trás disso, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né, com vocês, mas é uma pessoa que naturalmente ela exerce uma característica de domínio de liderança. Então, quem é líder tem dificuldade em receber ordens. Então, o que significa? Né? É que essa pessoa vai ter uma tendência dela ter o próprio negócio dela, tá? Dela trabalhar por conta, porque num emprego convencional, ela vai enfrentar muitas vezes as ideias que ela acredita, que ela defende, e ela vai ter dificuldade em receber ordens, tá? Quando eu falo essa questão do resultado que eu trouxe para vocês, tá? Esse é o perfil que, para tudo que ele faz, ele vai buscar por um resultado. Então, imagina que essa pessoa, ela está empreendendo e ela tem uma dificuldade, né, com vendas, por exemplo. Então, tem algo aqui no meu processo de venda que não está alinhado e eu não estou enxergando onde está o problema. Aí essa pessoa, ela se matricula num treinamento de vendas que é o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite. Aí ela chegou às 8 da manhã e nos primeiros 20 minutos desse evento, essa pessoa, ela tem a resposta que ela precisava. Ela já entendeu o porquê que o processo de vendas dela não está funcionando. Ela já conseguiu o que ela queria. O que ela vai fazer? Ela vai embora do evento. Eu ficar até o final, assistir tudo isso, eu vim aqui buscar um resultado. E eu já consegui esse resultado. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá? Então aqui nós vamos ter uma pessoa que ela é muito prática, muito objetiva, em que ela vai fazer o esforço necessário para atingir um resultado e não necessariamente com muito capricho. Pode ser impulsiva, pode ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, tá? E aqui tem 2 pontos que é extremamente importante, tá? Pessoas com esse perfil agem com muita facilidade, mas têm dificuldade com planejamento. Então, muitas vezes vai ter aquela impulsividade em tomar decisão que pode não ser a melhor decisão, simplesmente por agir rápido demais. Então, o planejamento é o ponto fraco de pessoas com esse perfil. Se ela melhorar essa capacidade de planejar, de prever os riscos, esse é um perfil que tem muita coragem. Então, muitas vezes ele não enxerga riscos. E isso pode comprometer o negócio. Tá? Alguém tá se identificando com esse perfil, tá? Vai colocando aí para mim no chat, tá? Isso é super importante. Mas vamos lá, né? Nós falamos sobre o perfil dominante, tá? Agora vamos falar sobre o segundo perfil, que também é uma pessoa extrovertida, né? Que é o amarelo, pessoas comunicativas. É um perfil extrovertido, mas diferente do vermelho, que é aquela pessoa que é mais objetiva, às vezes até um pouco mais grosseira, o amarelo, ele é aquela pessoa simpática.
Aquela pessoa que, aonde ela tá, todo mundo gosta de estar próximo dela, aquela pessoa animada, que tá sempre para cima, entusiasmada, super otimista, que ela tá sempre ali animada, ela sempre busca por relacionamento. E aí eu quero um ponto de atenção aí de vocês. Enquanto o vermelho, ele toma a decisão com base em resultado, ele busca por resultado, o amarelo não é resultado que ele busca. E aqui a gente começa a ter os problemas quando a gente pensa um pouco numa questão de um negócio, tá? O amarelo, ele toma decisão com base em relacionamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês, um pouquinho fora, tá, da área do negócio, só para vocês entenderem que isso é um padrão, que a pessoa vai reproduzir isso em todos os momentos. Então, imagina o seguinte, uma tarefa simples. Eu preciso ir na padaria comprar 4 pães. O vermelho, ele vai fazer isso em 5, 10 minutos. Ele vai na padaria mais próxima, porque a mente dele processa assim, o resultado é comprar os pães. Então, eu vou voltar o mais rápido possível com os 4 pães. O amarelo não é assim que a mente dele funciona. Ele vai se motivar a ir para a padaria, porque a padaria é um ambiente onde ele vai poder se relacionar. É isso que ele foi buscar, ele não foi comprar pão. Ele foi se relacionar. Durante o caminho, ele dá bom dia, boa tarde, ele fala com todo mundo. Ele conversa com a pessoa na fila do pão, ele conta a vida dele inteirinha para pessoas que ele não conhece. E aí o que dava para ser feito em 5 minutos, eu faço em 1 hora. Esse é o amarelo. É a pessoa extremamente sociável. E se bobear, ela esquece de comprar o pão. E aí a gente tem a seguinte característica, é uma pessoa que ela sofre com falta de foco. Eu tenho até um cuidado para falar sobre isso, porque não é que ela tem falta de foco, é que o foco dela não está no resultado. O foco dela não está na tarefa. O foco dela está nos relacionamentos. Então, o que isso significa? Significa que eu saí da minha casa para comprar os pães e todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, eu notei essas pessoas. Essas pessoas chamaram a minha atenção e eu interagi com todos. O vermelho, todas as pessoas que passaram pelo caminho dele, ele nem percebeu. Ele foi tão focado em comprar o pão ali no resultado dele que ele não enxergou ninguém. Então, não é que ele não tem foco. O amarelo, o foco dele está nas pessoas e não nas tarefas. Então, o exemplo que eu dei para você, né? O vermelho vai lá num curso, num treinamento, ele teve a resposta que ele queria para resolver o problema dele, ele vai embora, ele não vai ficar até o final. O amarelo, ele vai para um treinamento, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo na palestra, qual que é o conteúdo, mas ele interagiu com todo mundo. Ele fez network com todo mundo, né? É o que o Denis colocou aqui no chat. É a pessoa sociável. O amarelo, ele é extremamente sociável, tá? Então, aqui, nós estamos falando de uma pessoa que, se você colocar ela para fazer atividades administrativas, atividades burocráticas, ou então vou fazer cálculo, lidar com planilha, trabalhar sozinho, ela não performa. Ela precisa de um ambiente com pessoas para que ela performe. Então, atividades de venda, atividades que eu preciso me relacionar, são atividades importantes para pessoas que têm esse perfil. E qual que é o cuidado, né? Aí a gente tem que ver também os pontos aqui de equilíbrio, tá? Às vezes eu fico tão presa nos relacionamentos que eu esqueço do resultado. E aí o que eu preciso entender, né? Quando eu falo entender, qual seria o uso inteligente das minhas forças, né? Do meu padrão de comportamento. Se eu sou uma pessoa sociável, o relacionamento, ele é o meio que eu tenho para ajudar a empresa, o meu empreendimento a gerar resultado. Ou seja, se eu entender que essa minha habilidade de se relacionar é o que pode contribuir para esse resultado, o jogo muda. Agora, se eu simplesmente tomar decisões
com foco em relacionamento, eu tenho uma pessoa que não está trazendo resultado, mas eu gosto dela, é minha amiga, não tenho coragem de demitir, tá? Eu tenho uma pessoa que eu sei que não é um potencial cliente, mas eu sempre, né, abordo, sempre tento um jeitinho me relacionar com ela, porque é alguém que eu tenho um laço forte. O grande problema de pessoas comunicativas é que se elas não têm consciência do próprio perfil, elas vão tomar decisões sempre com o objetivo em fortalecer esses relacionamentos. E não necessariamente essas decisões vão potencializar o resultado da empresa. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, tá? Alguém se identificou com esse perfil, pessoal? Coloca aí para mim no chat, tá? Vão interagindo aí comigo, tá? Então, vermelho busca por resultado, amarelo busca por relacionamentos. Agora, do lado esquerdo aqui, nós vamos ter os perfis mais introspectivos. Então, o que é isso? Pessoas que não são tão falantes, mas que são muito observadoras, tá? São pessoas que têm facilidade em observar, em estudar, em buscar por informação, e não tanto em relação às interações. Então, o que seria aqui o verde, né? É uma pessoa com alto fator de estabilidade. Então, o que é isso? É uma pessoa calma, tranquila, né? Super prudente, aquela pessoa boazinha, que todo mundo se relaciona bem com ela, mas ela tá sempre ali no cantinho dela. Se você puxar assunto, ela vai ser super simpática, prestativa, muito fácil de se relacionar, mas pode ter uma certa passividade, tá? Diferentemente do amarelo, que é um perfil humano, o verde também é um perfil mais humano, tá? O verde, ele é um perfil que ele tem uma grande necessidade de colaboração. Eu preciso ajudar os outros, eu preciso cooperar. É isso que motiva ele. Então, começa a se tornar uma pessoa que ela pode ser muito prestativa. Ela quer ajudar todo mundo, tá? Isso, claro, que todas as características, quando bem colocadas, é a grande força da pessoa, tá? Então, por exemplo, no atendimento ao cliente, essa é a pessoa ideal, porque ela tem aquela paciência e ela vai fazer de tudo para encontrar uma solução para aquela pessoa, tá? Então, é a pessoa boazinha, que ela tá sempre prestativa ali querendo ajudar. Eu já vi muitas pessoas tendo problema de produtividade mesmo, que fala assim, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer as minhas coisas, o meu dia é um caos. E aí, quando você vai observar, a pessoa tem aí um alto, né, um perfil alto de estabilidade do verde, e aí você olha a rotina dela, ela tá o dia todo fazendo as coisas para os outros. Ou seja, eu me envolvo nas tarefas dos outros e esqueço de fazer as minhas próprias tarefas. Esse é um cuidado muito grande de pessoas que têm esse perfil, tá? Eu posso colocar a necessidade dos outros à frente das minhas. E aí a vida de todo mundo funciona, vai para frente, porque eu faço tudo para os outros, mas eu não faço, né, o meu próprio trabalho, tá? Esse perfil, ele é um perfil que ele é o oposto do vermelho, né? Ou seja, o vermelho, ele é muito agitado, muito energético, é a pessoa multitarefas, que sai fazendo tudo. Ou seja, o vermelho, a força dele está na execução. O verde, a força dele está no planejamento, que é o ponto fraco do vermelho, tá? Ninguém nasce sabendo. Então, pode ser que você tenha um perfil verde alto e que você não sabe planejar, porque ninguém nasce sabendo, mas é algo que facilmente vai ser desenvolvido. Mas tem um ponto-chave. Pessoas que têm um elevado fator de estabilidade, elas precisam de um planejamento. Por quê? O que é estabilidade? O que é valorizar a estabilidade? Estabilidade é ausência de mudança. Então, eu não gosto de mudança. Eu tenho dificuldade para lidar com mudanças. O planejamento, ele funciona como uma ferramenta de previsibilidade.
Se eu não tiver um planejamento claro, se eu não souber o que eu preciso fazer, eu não consigo sair do lugar. Então, pessoas com esse perfil, elas podem ser extremamente produtivas, elas podem executar muito, se houver esse planejamento. Se não houver esse planejamento, um ambiente caótico, geralmente aquela pessoa que está iniciando um negócio, que não sei ainda como que funcionam as coisas, aí eu testo uma coisa, mudo, esse perfil aqui é um sofrimento. Ele não performa nesse ambiente caótico, ele não performa se colocar pressão. É aquela pessoa que você tem um problema e ela vai te dar a solução daqui 2 dias, mas ela vai te trazer uma excelente solução, que ela vai pensar, ela vai se dedicar. Tudo que ela faz, ela tende a não ter retrabalho. Ela vai fazer sim as coisas com muito cuidado. Mas ela pode ser muito passiva e ter muita dificuldade para agir se não tiver clareza do que precisa ser feito, tá? Como existe uma grande necessidade de colaboração, tá? Então, o que é colaboração? Eu tenho a necessidade de servir o outro. Ela pode ter uma certa passividade, de esperar que o outro dê o comando, tá? Porque ela precisa enxergar que ela está realmente colaborando, tá? Então, essa é uma característica, até quando a gente fala de liderança, esse é um perfil que ele tende a pensar muito nas pessoas, né? Então, vai ser aquela pessoa que ela vai tentar tirar o máximo potencial, colocar as pessoas no seu máximo potencial e às vezes ela fica um pouco apagada. Então, pensando num perfil de liderança, o que é importante? O líder tem que pensar no resultado. Não existe empresa sem resultado. Então, o líder, ele precisa ter um fator de dominância alto. Mas quem gera resultado são as pessoas. Então, essa combinação de vermelho e verde é interessante, tá? Para cargos de liderança, onde eu priorizo o resultado, mas ao mesmo tempo eu também tenho um olhar para a equipe. E eu entendo que é essa equipe que vai me ajudar a trazer esses resultados, tá? Pessoas com esse perfil, elas podem ser um pouco mais desanimadas, um pouco mais pessimistas. Por quê? Porque como eu penso demais, eu planejo demais, eu posso ter uma baixa entrega de resultados. E aí isso vai levando uma baixa produção de dopamina, a pessoa vai desanimando, tá? E o grande problema aqui é a dificuldade com mudanças. Então, eu posso sim ter uma pessoa com esse perfil contribuindo muito num ambiente onde é possível planejar. E ela vai ser excelente para atividades mais processuais, atividades, né, que envolve projetos, planejamentos e atividade em que eu preciso pensar no outro, tá? Então, como se relacionar com o cliente, atividades desse tipo, tá? Essa pessoa vai ser excelente, tá bom? Alguém se identificou, pessoal? Vai colocando aí para mim no chat, tá? Agora vamos para o último, que é uma pessoa com elevado fator de conformidade, o azul. É uma pessoa mais analítica, tá? Então, o que seria esse perfil, tá? É um perfil voltado para tarefas, tá? Então, o vermelho também é um perfil de tarefas, mas o que muda entre o vermelho e o azul, tá? O vermelho, o foco dele é resultado. O azul, o foco dele é qualidade. Vamos trazer alguns exemplos fora no nosso cotidiano. O vermelho é aquele estudante que estuda para passar. Ele vai tirar o mínimo para atingir o resultado. O azul é o estudante que vai estudar para tirar 10. O azul, ele vai num treinamento, ele vai participar inteiro do treinamento, vai entender tudo que o facilitador ali está falando. O vermelho veio buscar só o resultado. Vai manobrar o carro? O vermelho põe na vaga. O azul coloca na vaga e vai deixar o carro alinhado e muito bem estacionado. Ou seja, é a pessoa que tudo que ela faz, ela vai buscar uma certa perfeição. Ela vai buscar excelência.
Então, é aquela pessoa que ela é super detalhista, metódica, rígida, cumpre os horários certinho. Você marca um horário com ela, ela chega 10 minutos antes, super discreta, tem muito foco e tende a ter uma grande busca por conhecimento. Por quê? Tá? Uma das características do azul é a insegurança. Então, o verde, tá? Ele busca por estabilidade, que é a ausência de mudança. O azul, ele busca por segurança. O que é segurança? Diminuir risco. Então, o azul enxerga risco em tudo. É aquela pessoa que você dá algo para ela vai ver todo o lado negativo primeiro, tá? Ela vai ter uma dificuldade de ver o lado positivo. E essa característica vai fazer com que ela tenha facilidade de enxergar os riscos. E ela vai agir se esses riscos forem minimizados. Então, isso pode ser um ponto fraco quando eu vou ter o meu negócio, porque eu vou colocar muitos obstáculos. E aí eu estava falando para vocês da busca por conhecimento. Então, por que o azul tende a buscar por conhecimento? Porque eu tenho um problema de insegurança, eu quero fazer tudo com o mínimo risco possível. Então, a busca por conhecimento é uma forma de diminuir esse risco. Então, normalmente, pessoas com esse perfil, elas compram curso, elas estão sempre estudando, elas estão sempre lendo, elas têm uma comunicação que não conecta tanto e é muito intelectual. Tá? É aquela pessoa que ela tem resposta para tudo e ela pode ser muito teórica. O que é muito teórica, né? Onde que está o ponto fraco desse perfil? Precisa aprender um pouco a agir, tá? Por quê? É uma bagagem imensa de conhecimento, mas eu tenho dificuldade em aplicar esses conhecimentos, tá? No fundo, ele busca por precisão, ele busca por qualidade. Então, é aquela pessoa que tudo que você der para ela vai fazer o melhor. Ela vai tentar fazer um trabalho perfeito, um trabalho excelente. Só que a perfeição não existe. Então, muitas vezes, ela pode ficar paralisada por essa busca pela perfeição. Coisa simples. Vou escrever um e-mail. Aí escreva, apaga, escreva, apaga, escreva, apaga. O que podia ter ser escrito em 1 minuto, ela leva 10. Ela fica pensando em como que ela pode escrever de um jeito que aquela mensagem vai ser excelente. E isso se reproduz em tudo, tá? Então, essa busca pela perfeição pode tornar essa pessoa um pouco lenta nas entregas de resultado. E quando a gente tem um negócio, é muito interessante porque ele vai querer ver qualidade em tudo. Então, a busca por essa qualidade vai fazer com que ele busque por caminhos que podem ser mais custosos. Tá? Por quê? Porque ele vai, eu preciso de recurso disso, eu preciso daquilo. Por quê? Porque ele vai querer fazer tudo perfeito. Lembra o exemplo que eu falei para vocês no começo de ir na padaria comprar o pão? Essa pessoa aqui, ela vai ir na melhor padaria da cidade trazer o melhor pão. Isso, às vezes, enquanto o outro vai em 5 minutos ali até a padaria e traz os pães, esse aqui vai gastar mais tempo, porque ele vai naquela padaria mais longe, que faz o melhor pão da cidade, ele vai gastar combustível e ele vai pagar mais caro por esse pão. E essa característica vai se reproduzir em todas as outras coisas que ele faz. Tá? Então, normalmente, o cuidado que eu preciso ter com esse perfil quando eu estou gerenciando um negócio é exatamente isso, né? Muitas vezes o custo aí envolvido nas coisas pode ser muito alto pela essa busca pela qualidade e a pessoa pode colocar muitos obstáculos, porque ela tem medo de agir, tá? Uma pessoa muito crítica, sensível à crítica, mas que é muito boa para trabalhos técnicos. Então, trabalhos técnicos, trabalho mais analítico, parte mais artística, tá? São pontos aqui importantes, tá? Então, não tem certo nem errado, tá, pessoal? Não tem
um perfil melhor ou um perfil pior, vamos assim dizer, do que o outro, tá? A ideia não é trazer essa visão aqui para vocês, mas é que vocês entendam que nós não somos perfeitos e que uma empresa, ela precisa de pessoas com todas essas habilidades, se nós formos pensar em todas as suas áreas, tá? Então, eu preciso entender aquilo que eu sou bom e aquilo que eu não sou tão bom assim, eu preciso aprender a delegar isso, né, para que eu possa realmente ter um crescimento. Eu vou trazer aqui uma história para vocês, né, de dois amigos, tá? Eu vou usar nomes fictícios aqui. Então, imagina que eu tenho aqui o João e a Ana, que eram dois amigos, tá? Que resolveram empreender, montar uma consultoria, tá? No entanto, a Ana, que era mais influente, mais comunicativa, mas ela não sabia disso, que ela nunca tinha feito uma análise de comportamento, tá? Ela tinha uma grande tendência a procrastinar tarefas operacionais, ela se distraía com facilidade, perdia o foco, levava muito tempo para fazer as coisas, tinha dificuldade com a parte financeira, em se planejar, mas ela era excelente para lidar com pessoas. E aí, uma vez, a Ana decidiu implementar uma campanha promocional, tá? Com o objetivo aí de aumentar as vendas, ter novos clientes. Só que, sem pensar muito, ela vai lá e oferece uma condição especial, fez uma promoção aí, mas ela não verificou a margem de lucro que aquele produto ia estar dando, tá? Essa campanha, ela trouxe muitas vendas, mas no final do mês o saldo foi negativo. Então, o que a Ana ela percebeu? Que ela não tinha tomado a melhor decisão. Então, essa impulsividade, né, de pessoas comunicativas e essa dificuldade em avaliar informações financeiras foi algo que fez com que acontecesse esse resultado. Em contrapartida, o sócio dela, o João, super organizado, que tinha muita facilidade em enxergar riscos, tá? Gostava de planejar, de se organizar. Ele já tinha analisado todos os detalhes. Ele cuidava das finanças lá na ponta do lápis, tá? E ele enxergou o impacto do que ela estava fazendo. Ele sabia que não ia dar certo. Então, quando a Ana trouxe aquela ideia de fazer a promoção, ele ficou super apreensivo, mas a capacidade dele de persuasão era muito baixa. E mesmo sabendo que ia dar tudo errado, ele não conseguiu argumentar e evitar com que o problema acontecesse. Ele não conseguiu se posicionar com assertividade. E aí, a situação, né, o problema realmente veio à tona, tá? Então, o que a gente pode perceber com isso? Que quando essas duas pessoas, elas fazem um trabalho de autoconhecimento e elas enxergam as suas forças, na realidade, ambos têm forças opostas. Então, o ponto fraco da Ana é o ponto forte do João, vice-versa. A Ana é criativa, cheia de ideias, cheia de inovação, sabe lidar com pessoas, o João o contrário, muito mais analítico, uma visão mais financeira, né? A Ana é o acelerador, o João o freio. Então, o equilíbrio entre essas características vão fazer com que cada uma dessas pessoas aprendam a respeitar os seus próprios papéis. E com isso, entendendo sobre isso, o negócio mudou completamente. Então, tudo que a Ana fazia, aquelas ideias criativas dela, agora passava por um filtro do João. Agora, o João, que é crítico, que vê, analisa o risco em tudo. Mas eu preciso ter essa consciência, entender quem eu tenho ao meu redor e ver como que essas pessoas, elas podem contribuir, né, da sua melhor forma. Então, o que eu quero trazer com vocês dessa história é que não existe perfil melhor ou pior. Todos eles têm suas forças, essas forças são únicas e elas podem sim ser utilizadas para conquistar resultados extraordinários. E é por meio do autoconhecimento que a gente vai entender quais são as áreas que você vai brilhar,
quais são as áreas que você deve focar, tá? Que áreas que você vai precisar de mais suporte, como que você vai trabalhar, liderar com outras pessoas. Tudo isso são pontos importantes, né? Todo negócio, ele é feito por pessoas e ele é feito para pessoas. Então, nós precisamos entender de pessoas, tá? Eu trouxe algumas perguntas aqui, pessoal, para a gente responder aqui brevemente. Algumas pessoas me mandaram perguntas, tá? Pelo chat. E eu separei aqui algumas perguntas. Deixa eu só localizar aqui no meu documento. Algumas pessoas me mandaram aqui ao longo do dia, tá? Então, eu selecionei aqui para estar respondendo, tá? O João de São Paulo, ele colocou assim, ó. Eu sinto que eu procrastino muito em algumas atividades do meu negócio, principalmente aquelas atividades burocráticas. Isso pode estar ligado ao meu perfil de comportamento? Como que eu posso lidar com isso sem prejudicar a minha produtividade, tá? Então, o que ele está dizendo? Que ele procrastina atividades burocráticas, tá? Então, o que isso significa, né, João? Sem dúvida, né, é comum essa procrastinação e está ligado ao perfil sim. Por quê? Pessoas mais criativas, pessoas mais influentes, mais comunicativas, vão ter, sim, uma tendência em procrastinar atividades burocráticas, porque a força dela, a motivação, está nos relacionamentos. Então, já os perfis mais planejador, o verde e o azul, é o contrário. Eles vão adiar o quê? Eles vão adiar tarefas que vão envolver vendas, tarefas que vão envolver se relacionar com pessoas, tomadas de decisão, risco, tá? Mas a parte mais burocrática, finanças, processos, é com eles. Então, o que eu vou entender? Que o meu ponto de procrastinação, a minha área de procrastinação vai estar na minha fraqueza, que é onde eu tenho medo de atuar. Tá? Então, como que a gente pode, né, contornar isso, tá? Então, delegar, por exemplo, tarefas, né, que não são a sua força, para pessoas que realmente têm um perfil, né, onde aquela habilidade é a força dessa pessoa, tá? Às vezes eu não tenho como delegar, eu tenho que fazer mesmo, né? No começo, quando a gente monta o negócio, a gente faz tudo, tá? Então, comece pelaquela atividade que gera mais impacto no resultado. Caso contrário, se a gente for seguir o nosso piloto automático, nós sempre vamos fazer aquelas tarefas que são mais prazerosas, que estão mais conectadas com o meu perfil. Aquilo que não está conectado com o meu perfil é onde eu vou procrastinar. Esse é o ponto-chave. Nós precisamos entender que o resultado ele vai ser atingido, né, quando eu conectar a minha força na busca por esse resultado. Se for no piloto automático, o amarelo só vai querer se relacionar, o verde vai ajudar todo mundo e o azul vai pensar só na qualidade, vai querer fazer tudo perfeito e não sai do lugar. Então, eu preciso entender isso e conectar todas essas forças na geração de resultado para a empresa, porque nenhuma empresa sobrevive sem resultado. Isso vale para tudo. Né? Isso vale, inclusive, se a gente for carregar isso, tá? Para outras questões, né? Que sejam da nossa vida pessoal, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é da Carol de Belo Horizonte, que ela está dizendo assim, como que o autoconhecimento ele pode auxiliar no processo de vendas, tá? Eu acho essa pergunta super interessante por dois motivos, né? Pensando no meu perfil, como que o meu perfil, né? Quais são as dores que eu vou ter, a dificuldade ou força que eu tenho para vender, né? Então, o amarelo, por exemplo, é uma pessoa que vai ter mais facilidade de se relacionar, uma facilidade para vender. O analista, ele pode ser bom numa venda um pouco mais técnica, mas o ponto que eu quero trazer para vocês é a questão de pensar no cliente. Então, imagine o seguinte, eu tenho um produto, tá? Que esse produto, ele é uma solução nova no mercado, ele não existe. Eu estou trazendo algo aqui de primeira, que ninguém tem ainda.
Quem são as pessoas que vão tender a comprar esse tipo de produto? Pessoas que são mais impulsivas e que, ao mesmo tempo, não se preocupa muito com segurança, com risco. Porque tudo que é novo pode ter um certo problema. Então, se eu tenho algo que ainda não está muito consolidado, eu consigo vender isso com mais facilidade para pessoas vermelhas e amarelas. Pessoas azuis e verde, elas vão ser mais conservadoras. Elas vão comprar aquelas coisas que já são conhecidas, que já se entende muito bem. Por quê? Porque ela não quer ter problema. O azul e o verde, ele não quer correr risco, ele não quer dor de cabeça, ele não quer ter problema. Então, você quer vender algo para uma pessoa, né, azul e verde, eu preciso focar nos riscos que essa pessoa não vai ter comprando o meu produto. Nos problemas que ela deixará de ter ao comprar o meu produto. Já o vermelho e o amarelo são pessoas mais impulsivas, que agem mais, não pela dor, mas pelo prazer. Então, eles não estão nem aí para risco, porque eles não se preocupam muito com o risco. Mas eles estão preocupados o quê? Com o benefício. O que eu ganho com esse produto? Esse produto vai me promover o quê? O que muda na minha vida com esse produto? Então, essa comunicação eu consigo vender com mais facilidade para o vermelho e para o amarelo. Agora, o verde e o azul são pessoas que elas vão agir quando você trouxer os problemas que ela vai deixar de ter, o risco que ela vai diminuir ao comprar o produto. E elas não vão querer nada muito novo, elas vão querer soluções já mais conhecidas. Então, vejam a diferença, tá? O amarelo, ele vai tender a comprar de pessoas que se relacionam com ele, porque ele é sociável. Então, se ele não cria esse relacionamento, ele tem dificuldade para comprar. O azul e o verde, eles são pensar antes de tomar a decisão. Se você colocar pressão na venda, você perdeu essas pessoas, porque elas precisam de um tempo um pouco maior para pensar. É claro, eu não vou pensar demais, também tenho que dar um equilíbrio, mas não adianta eu ser incisivo, porque ele precisa de um tempo para pensar, tá? O azul, ele prioriza a qualidade. O que significa? Não é tão fácil vender para ele. Mas se você conseguir a primeira vez e você entregar a qualidade, você fideliza. Porque ele não vai querer correr o risco de comprar de uma outra pessoa e ter problema. Então, se você fez uma boa entrega para ele, você tem um cliente fidelizado. Então, quando você entende de pessoas, isso vai te ajudar em tudo. Isso vai te ajudar nos relacionamentos. Isso vai te ajudar no processo de venda. Isso vai te ajudar a liderar uma equipe. Isso vai ajudar a colocar as pessoas certas em determinadas posições. Tudo muda. Tanto a visão do cliente, quanto a visão da equipe que você tem. Eu costumo dizer assim, todos nós temos habilidades incríveis. Então, imagina um tubarão. Esse tubarão, se eu tirar ele do mar, as habilidades dele não servem para nada. Ele vai adoecer, se frustrar e vai murchando até morrer. Se eu pegar um leão e eu colocar ele dentro da água, as habilidades dele também não servem para nada, vai morrer afogado. Então, todos nós temos habilidade, mas eu preciso encaixar isso no ambiente certo, tá? Na função certa. E dar os nutrientes que aquela pessoa precisa. Então, cada perfil, ele precisa de coisas diferentes. Então, quando eu dou esse nutriente para essa pessoa, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai florescer. E ela vai conseguir dar o melhor dela. Caso contrário, ela vai se frustrar achando que ela tem uma baixa competência, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat de vocês, que eu acabei respondendo as perguntas que o pessoal me mandou antes, né? O Matheus está falando aqui, muito interessante essa divisão em cores, cada pessoa carrega um percentual único de cada perfil. E reconhecer essa proporção é essencial para entender como atuamos nos negócios. A partir daí, conseguimos aprimorar aquilo que já se manifesta mais forte em nós e equilibrar os outros recursos conforme os resultados que buscamos.
Autoconhecimento nesse nível é o que realmente potencializa a performance do gestor. Né? Perfeito, é isso mesmo. O Denis está colocando aqui, né? Planejar é desafiador, mas é necessário, e é isso mesmo. Todos esses pontos que eu coloquei aqui, pessoal, são coisas que a gente tem que considerar. Então, eu preciso ter a pessoa que tem a visão lá, que pensa no resultado, que é o vermelho, que é mais ativo, tá? Mas eu também preciso ter a pessoa que planeja, a gente precisa de planejamento, de estratégia, preciso ter a pessoa mais sociável, comunicativa, preciso ter o outro, né, mais analítico. Então, todos têm a sua função, né? O César está falando assim, Simone, é possível mudar o perfil de acordo com as atribuições ou cargos ocupados, ou o perfil está diretamente ligado à personalidade? Então, vamos lá. É possível ter uma mudança de perfil? É possível, tá? Mas não é algo tão simples assim. E pode ocorrer de uma forma natural quando a pessoa passa por um grande impacto emocional, tá? Então, às vezes eu vou passar por uma situação que, para uma questão de sobrevivência, eu preciso desenvolver uma nova habilidade, tá? Eu vou dar um exemplo de um garoto que tinha um perfil extremamente comunicativo, filho único, tá? E sempre aquele lado sociável, muito desenvolvido, e os outros nem tanto, tá? Ele perde os pais num acidente, filho único, ele se viu sozinho, e ele precisou, naquele momento, desenvolver novas habilidades por uma questão de sobrevivência. Então, hoje, esse rapaz desenvolveu o lado muito mais analítico, porque ele teve que estudar, buscar por conhecimento, para sobreviver naquele momento. Agora, quando eu falo de um cargo, tá? Eu preciso colocar a pessoa certa, com o perfil certo, num determinado cargo. E não o contrário. E não fazer com que a pessoa mude para se adequar ao cargo. Porque isso não é natural. É como se eu pegar o leão, eu tirei o leão da selva, né, da savana, e coloquei esse leão no mar. Ele vai sobreviver? Ele pode até tentar adaptar algumas coisas, mas ele não vai atuar no seu máximo potencial. Então, eu preciso entender o que eu faço muito bem. É claro que tem habilidades que a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, uma pessoa mais analítica, às vezes ela não é tão boa na comunicação. Então, eu preciso melhorar um pouquinho a minha comunicação por uma questão de sobrevivência. Todo mundo precisa se comunicar. Mas eu muitas vezes não vou ser aquela influenciadora. Não vou ser aquela pessoa extremamente comunicativa, porque não é a minha força e tá tudo bem. Então, a ideia não é eu me adaptar ao cargo, mas eu colocar a pessoa que tem os atributos certos para aquele cargo. Senão, essa pessoa ela não vai ter uma boa performance e, às vezes, ela vai se frustrar, tá? Achando que ela não é competente e simplesmente ela tá no lugar errado, muitas vezes, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, algumas que eu não vi. Simone, na sua experiência, qual é a cor mais desafiadora para um empresário reconhecer em si mesmo, tá? Eu vejo que não é a cor mais desafiadora, tá, Matheus? Mas é você realmente, assim, buscar por se autoconhecer, tá? Normalmente, pessoas que têm o perfil mais vermelho, né, mais executor, elas vão ter mais facilidade em ter aquela energia, aquele pulso para começar um negócio, tá? O analista, por exemplo, o azul, ele pode colocar muitos obstáculos e valorizar muito a parte técnica e não tanto essa parte de relacionamento. Mas não é uma questão dele se reconhecer, né? Eu não vejo uma questão de dificuldade de qual que vai se reconhecer ou não, tá? Mas pensando num negócio, do ponto de vista desse negócio performar, normalmente pessoas com esse perfil mais executor, elas vão ter mais garra para enfrentar, né, esse início dessa atividade de empreender, de ter um negócio que muitas vezes não é fácil, tá? E os perfis um pouco mais passivos, né, o azul e o verde,
tende a ser pessoas que talvez vão ter dificuldades para ter resultados ali no começo, tá? Mas no sentido de se reconhecer, eu acho que esse não é um ponto, né, de cada um ali visualizar a cor. A pessoa, ela tem dificuldade em reconhecer, muitas vezes, padrões de autossabotagem, que são pontos cegos. E aí existem alguns padrões que eles são mais característicos em determinados perfis. Então, o perfeccionismo é muito comum em pessoas analíticas, o azul. O controle pode ser comum no vermelho e no azul, por exemplo. O prestativo, que é aquela pessoa que ajuda todo mundo, o vermelho e o verde, tá? O multitarefas, que é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, o vermelho. Mas isso são padrões de autossabotagem, tá? Não necessariamente padrões de comportamento. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Perceba que os perfis amarelos, pela sua facilidade de comunicação, empatia e energia, tende a desenvolver melhor nas vendas. É isso mesmo, né? O amarelo tem uma característica bem interessante para as vendas, tá? Mas legal, pessoal, a interação aí de vocês no chat. Bastante gente mandou algumas perguntas também, né, ao longo da semana aí pelo chat. Isso também acaba ajudando bastante aqui na nossa dinâmica aqui da nossa live, tá? Então, para a gente fazer até trazer aqui uma reflexão para vocês, né? Um exemplo, né? Então, imagina o seguinte, que você tem um perfil dominante, um perfil vermelho, tá? Então, talvez você vai ter muita facilidade em tomar decisões rápidas, mas pode ser impaciente com os processos, com o planejamento, tá? Quem, por exemplo, é mais azul, vai criar soluções muito mais detalhadas, mas pode travar na hora de inovar, tá? E muitas vezes, quando você reconhece esses pontos limitantes, esses pontos cegos, vão te ajudar a ter uma postura de equilíbrio para você fazer a gestão desse negócio, tá? Então, o autoconhecimento, ele vai impactar muito nos seus resultados, porque tudo depende das ações das pessoas, tá? Então, hoje a gente discutiu aqui como que o autoconhecimento, ele é a base para você empreender, para você prosperar no seu negócio, né? E quando você compreende os seus comportamentos, as suas decisões, elas se tornam mais estratégicas, os seus resultados melhoram e começam a ser mais significativos, né? Então, é importante que você se identifique aí nesses perfis e comece a observar onde que está o meu ponto forte e onde que está o meu ponto fraco, né? Então, se você quer dar um próximo passo aí nessa jornada, eu estou disponibilizando um diagnóstico comportamental gratuito. Nesse diagnóstico, você vai descobrir qual que é o seu perfil predominante, quantos por cento você tem de cada uma dessas cores, tá? E você pode utilizar isso ao seu favor, né? Como uma estratégia para potencializar os seus resultados, tá bom? Além disso, nesse diagnóstico, nós discutimos bastante sobre padrões de autossabotagem, né? Então, o que é um padrão de autossabotagem? São comportamentos que eu tenho que não caminham ao meu favor, né? Então, normalmente, quando eu estou inseguro, quando eu me sinto ameaçado, quando eu estou num processo de transição, que eu vou precisar de novas habilidades, esses padrões de autossabotagem, eles vêm à tona. E muitas vezes eles aparecem como pontos cegos. Então, nesse mapeamento comportamental, além de você ter, né, o percentual de quanto que você tem de cada um desses perfis, você também vai ter uma visão dos seus padrões de autossabotagem, ou seja, pontos cegos dos seus comportamentos que estão te levando para um resultado ruim, que estão fazendo você agir de uma forma que não vai te levar para o melhor resultado, tá? Então, se você quer ter acesso
a esse diagnóstico gratuito, entra em contato comigo pelo chat, manda uma mensagem lá no chat, eu quero participar do diagnóstico gratuito, que eu te mando passo a passo, tá? Como que você pode preencher o formulário de aplicação e realizar esse diagnóstico, tá? Quero dar parabéns a todos vocês que ficaram comigo até agora, tá? A gente está aqui, ó, há mais de uma hora aqui conversando. No começo tive problema aí com o microfone, que o som que não estava saindo, e mesmo assim vocês, tá todo mundo aqui, né? Então, parabéns por vocês darem esse passo em busca, né, por se autoconhecer, em busca por melhorar, e autoconhecimento é o caminho de tudo. Se você quer ter sucesso aí nas suas escolhas, fazer algo que esteja alinhado com você e com isso você realmente florescer e colher bons resultados, você precisa fazer algo que está relacionado ao seu perfil. Então, eu preciso entender de pessoas. Todo negócio é feito para pessoas e por pessoas. Não tem como ter um negócio próspero sem conhecer de pessoas. Boa noite a todos, pessoal.